Boa noite a todos. Retornamos então para mais uma semana nos nossos estudos. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, na segunda parte, e estamos praticamente encerrando esse capítulo primeiro da segunda parte. Nós estamos dentro da temática Anjos e Demônios. Falta para a gente ver só a última questão desse subtítulo, a questão 131, e depois a gente já inicia o estudo do capítulo 2 desta segunda parte do Livro dos Espíritos. Se alguém estiver comigo, possa me dar um retorno, só para mim saber se o som está tudo ok, eu agradeço muito. Bom, então vamos lá. Semana passada, boa noite, Denise, que bom que está tudo ok. Na semana passada, nós entramos nesse subtítulo Anjos e Demônios, e basicamente nós falamos que, para nós, né, o que as igrejas tradicionais chamam de anjos, serafins, arcanjos, para nós espíritas, são eles espíritos puros. São espíritos que percorreram todos os degraus da escala espírita, uns mais rapidamente, outros não tão rapidamente, mas perante nós hoje, são espíritos já que se desligaram de todos os vínculos ligados à matéria, das imperfeições, e já atingiram a perfeição possível às criaturas. Mais uma vez nós ressaltamos que a perfeição absoluta só Deus a possui, em todo e absolutamente supremo, supremacia absoluta. Os homens, os espíritos, digamos assim, no seu carreira evolutivo, vão atingir como espíritos puros uma perfeição relativa, que é aquela perfeição possível às criaturas. Eis que os seres nunca irão igualar-se ao Pai. Na questão 131, então, dando continuidade a esse estudo de anjos e demônios dessa temática, Kardec pergunta: há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Porque tanto na Bíblia nós vamos encontrar esse referencial, e nós vamos encontrar muito nas igrejas dogmáticas crenças, lições sobre a existência de seres criados por Deus e que se rebelaram contra a sua bondade, contra a sua supremacia, e foram então relegados às esferas inferiores. Por isso Kardec pergunta se demônios, como se pensava, como ainda se pensa nas igrejas dogmáticas, se os espíritos, o que eles nos dizem sobre estes demônios efetivamente? E eles respondem: se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Eis que nós vimos que Deus é o criador de absolutamente tudo, da matéria e dos espíritos. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Se há demônio, eles se encontram no mundo inferior em que habitais, e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. Então, essa resposta dos espíritos, compactuando com o que nós já dissemos na semana passada, né, que Deus, tendo a bondade suprema, a justiça absoluta, sendo este Pai que é o amor infinito, consequentemente que perdoa infinitamente, cuja misericórdia é suprema. Então, este Pai, com estas características de amor, de bondade, de justiça, de igualdade, de compaixão, então esse Pai não poderia criar seres destinados eternamente ao mal.
não há lógica na concepção. Deus, em sendo onisciente, quer dizer, Deus é a inteligência que sabe do ontem, do hoje e do futuro. Então, esta inteligência, quando cria o princípio inteligente, ele já sabe de antemão a destinação daquele ser que ele está criando, que para nós espíritas, a destinação é a perfeição relativa. Não haveria lógica em crermos em um Pai supremo em todas essas qualidades e visualizar ou defender que a criação deste Pai não seria perfeita. Porque perfeito não seria o Pai se ele criasse um ser fadado ao fracasso, ou criasse um ser fadado a revoltar-se contra ele e a eternamente viver cultivando o mal. Então, se a obra de Deus fosse imperfeita, ele também o seria. Como para nós, espíritas, segundo os esclarecimentos prestados pelos espíritos, que estão em consonância com os ensinamentos de Jesus. Para nós, o Pai é este Pai de absoluta sabedoria e amor, a sua obra também é perfeita. E aí, quando nós estudamos e buscamos compreender que nós fomos criados simples e ignorantes lá no início, temos toda uma trajetória pela eternidade de aprimoramento, de evolução em busca da perfeição, da felicidade. Aí sim, nós podemos entender a perfeição na obra do Criador. E aí Kardec traz um comentário bastante extenso a essa questão 131. Nós vamos fazer comentários gerais. Não vou pegar a leitura toda, não, porque fica muito cansativo. Basicamente, Kardec relembra que o termo daimon vem do grego. E pelo grego, o significado de daimon é gênio, inteligência. Então, este termo era empregado, nós precisamos compreender que os textos evangélicos foram escritos inicialmente pelos apóstolos, alguns no aramaico, que era a língua falada por Jesus, e outros no próprio grego, como se não me falha a memória, o Evangelho de Lucas. Paulo também deve ter escrito alguma coisa no grego, uma vez que Paulo dominava o grego. Então, por isso que Kardec traz esta explicação, que o termo daimon, que deu origem a demônio para nós, ele tinha esse significado de gênio, de inteligência, e ele era então utilizado para seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Então você não tinha outra terminologia para dizer dos seres incorpóreos, se utilizava o termo daimon. E no decorrer do tempo, as várias transcrições dos textos evangélicos, nós já sabemos, existem estudos sobre isso, que um ou outro termo foi adulterado, foi acrescido, foi extirpado, na medida em que as cópias eram feitas basicamente manualmente falando. E que muitas tendiam para atender interesses religiosos. Então, Kardec faz essa primeira explicação para dizer que não necessariamente quando Jesus empregou terminologia, querendo falar destes espíritos inferiores, ele estava usando uma terminologia específica, ou seja, na época não havia uma terminologia específica para distinguir demônio de seres desencarnados. Jesus se referia a daimon. E as traduções vieram trazendo as palavras demônios. Mas Kardec ainda elucida um pouco mais. Nós não podemos nos esquecer, nós já acabamos falando um pouco disso aqui em outros estudos, vocês devem acompanhar também isso.
A Bíblia ela tem um significado histórico. O Velho Testamento, o Novo Testamento. É a base do cristianismo, tanto um quanto o outro. Nós, que estudando a história, compreendemos que o cristianismo também advém daquela base trazida pelo judaísmo, que era praticamente a única religião monoteísta na antiguidade. Querendo ou não, então, o judaísmo e a sua crença monoteísta deu origem ao que hoje nós temos como cristianismo. Mas as religiões caminham, evoluem, assim como os povos cada vez sabem mais, cada vez perguntam mais e vão acessando novas informações. Muito bem. O Espiritismo, dentro do cristianismo, dá importância à Bíblia. Nós lemos o Antigo Testamento. Nós lemos e estudamos o Novo Testamento. Mas sempre com o cuidado de interpretar, de compreender o momento em que foi escrito, a natureza das suas lições, lembrando que Paulo nos alertou há muitos séculos, para que nós conseguíssemos perceber a letra pelo Espírito e não tão somente pela palavra. Então é preciso que haja um exercício maduro de interpretação das lições que são trazidas através do Velho Testamento e do Novo Testamento. Então Kardec, quando exalta isso, ele quer dizer o seguinte: nós sabemos que muitas das lições trazidas por Jesus são figuradas, trazem uma forma alegórica. Ele precisava se utilizar de figuras simples do cotidiano daquele povo, porque a humanidade era muito simples. A humanidade, regra geral, não tinha grandes capacidades intelectivas. Pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever. Grande parte dos hebreus nunca tinham se distanciado muito das suas casas. Não tinha essa noção de mundo, de outros povos, outras culturas. Então Jesus se utiliza de figuras simples, do cotidiano daqueles povos, para que ele possa trazer a sua mensagem. E a sapiência de Jesus, assim como dos espíritos superiores, está justamente no alto poder de síntese que os grandes espíritos têm. Eles dizem grandes coisas através de pequenos ensinamentos. Nós, ao contrário, muitas vezes falamos um mundo de coisas para querer explicar uma coisa pequenininha. Nós ainda estamos aprendendo. Então, Jesus traz as suas lições de modo figurado, de forma alegórica, e é preciso, então, compreendê-las. Então, quando Jesus fala em demônios, nos textos do Novo Testamento, é preciso que nós façamos esse exercício maduro de compreensão. Não só do cotidiano em que isso acontecia, mas da realidade do povo para o qual ele falava, mas também, será que os termos por ele empregados, na fala, porque ele nada escreveu, será que a fala de Jesus em aramaico tinha o mesmo significado que a transcrição pela palavra demônio tem? Fica essa questão. Então, é sobre isso que Kardec vai defender esse comentário, mostrando-nos, então, que, na verdade, os demônios, segundo a doutrina dos espíritos, são espíritos imperfeitos, que se rebelam contra as provas que lhes tocam, e que, por isso, as sofrem mais longamente, porém, que a seu turno chegarão a sair daquele estado quando quiser. Então, nós falamos justamente esse capítulo, né, da progressão dos espíritos. Então, eu cheguei a falar para vocês na semana passada que hoje, nós encarnados,
Certamente nós já tivemos várias experiências no pretérito, onde fomos espíritos muito perturbados, que trazíamos em nós imperfeições muito grandes. Muitos de nós, sem dúvida, cometemos muitos crimes, muitos abusos, destruímos relações, odiamos, perseguimos, maltratamos. No entanto, hoje, um pouco melhores, e em caminho ininterrupto para cada vez sermos melhores, nosso passado ficou para trás, porque viemos realizando um aprendizado. O que vale dizer que os espíritos que hoje se encontram nas zonas mais inferiores espirituais, eles serão amanhã espíritos como nós, a caminho, melhorados. Vale então concluir: não há nada em definitivo pela eternidade em relação à situação destes espíritos, que dedicam-se ao mal ainda, que sofrem por conta das suas más escolhas ainda. Tudo é temporário. Assim como nós estamos aprendendo e progredindo, tenho certeza que cada um de vocês e eu mesma, nós não somos os mesmos que há 20 anos atrás. Ainda bem. E não seremos os mesmos daqui a 1000 anos. Ainda bem. Porque o progresso é uma constante e é imperioso. Guardem isso. Progredir é imperioso para os nossos espíritos. Nós somos atraídos pelo Pai. E não obstante a teimosia, a nossa rebeldia e o tempo, muitas vezes perdido, nós permanecemos sentindo esta atração, o que nos faz avançar, devagar, mas avançar sempre. Bom, então aqui nós vamos, aí a fala, né? Não se deve interpretar literalmente as palavras de Jesus, que se expressa muitas vezes no Evangelho de forma alegórica. O Cristo não falou nenhuma falsidade. Então, em nenhum momento nós estamos dizendo aqui que Jesus mentiu ao referir-se a demônios, né? Nós estamos dizendo mais uma vez, porque ele sempre falou a verdade, que a interpretação, que o entendimento é que muitas vezes nós estamos distantes do correto. Bom, nós vamos começar então agora a falar no capítulo 2, vamos começar o capítulo 2 da encarnação dos espíritos. E a gente começa então pela questão 132. Pergunta Kardec: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Mas continuam eles. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Bom, então até aqui, a gente vai continuar, porque a resposta continua. Até aqui a gente vai ver que o objetivo de Deus em relação a toda a sua criação é a perfeição. Nós vimos lá, quando estávamos estudando a primeira parte dos espíritos, que assim como o princípio inteligente evolui, os mundos evoluem, quer dizer, também os planetas, os sistemas planetários evoluem. Isso a gente pode ver claramente na natureza, quando ela não é destruída pelo homem, né? Mas enfim, então este movimento rumo à perfeição é da vontade do Pai, é imperioso também. E aí ele fala, aqui os espíritos falam, que é preciso enfrentar as experiências no plano físico para atingir essa perfeição. Ou seja, não adianta a gente falar assim, na hora que acabar essa encarnação, ao desencarnar, eu nunca mais quero encarnar. Eu vou me recusar a encarnar. Bom, isso vale dizer que por um tempo, às vezes muito longo, você vai se recusar a avançar.
vai recusar a evoluir. Você pode? Você pode. Até que você se distancie tanto daqueles que você ama e a sua vida passe a ser tão vazia, tão sem sentido, que você se renda à realidade da busca da perfeição, como aquilo que nos move incessantemente. E para atingirmos essa perfeição, é preciso enfrentar os mundos físicos, enquanto é necessário no nosso aprendizado. Porque vai chegar um momento em que, como espíritos superiores, nós não vamos mais necessitar nos sujeitar a reencarnações tão a miúde. Nós vamos dando tempos maiores, em mundos melhores, em existências mais equilibradas, mais harmoniosas. Mas vamos continuar a resposta deles. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, Deus quis que o nosso objetivo fosse sempre a perfeição, mas Deus quis também que nós participássemos da obra da criação. Nós já falamos sobre isso, vocês vão lembrar, lá na primeira parte do Livro dos Espíritos. Quando a gente falou, por exemplo, dos ministros, dos trabalhadores em nome de Deus. Falamos, inclusive, que Jesus, já era Jesus, quando da formação do planeta Terra, e que ele não trabalhou sozinho. Ele tinha uma coorte de espíritos, auxiliares, trabalhadores crísticos junto a ele. Então, são estes participantes amplamente responsáveis pela formação do globo terreno. Ou seja, trabalhou Cristo junto aos seus ministérios divinos, cumprindo a vontade do Pai, dando origem ao planeta Terra e a tudo que conhecemos nele, em nome e cumprindo a vontade do Pai. É a parte que lhes toca na obra da criação. Nós temos essa parte? Temos. Nós temos. Como pais, como mães, nós temos. Como profissionais, biólogos, engenheiros, arquitetos, médicos, artistas, nós estamos o tempo todo agindo na criação. Queira Deus que o nosso toque na obra de criação acrescente, engrandeça, embeleze e não destrua, enfeie, embruteça. Vale aí esta percepção. Nós podemos olhar para aquilo que nos cerca e tentar perceber. Trabalhe a tarefa de cada um de nós na parte que nos toca na obra da criação. Pode ser que a princípio a gente pense que são grandes coisas. São pequenas coisas mesmo. Nós estamos nos preparando através de pequenas tarefas para que um dia nos façamos capacitados para trabalhar em tarefas muito grandes. Continuam os espíritos nessa resposta. Para executá-la, quer dizer, essa parte, né, da criação, para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Quer dizer, é porque nós precisamos participar da obra da criação que o nosso espírito reencarna na Terra, tomando então posse de um corpo temporário que é esse nosso, né, compatível com a matéria que nós temos no planeta, para que nós possamos exercitar as nossas tarefas na obra da criação. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Quer dizer, então, quis Deus que o objetivo final fosse a perfeição. Quis Deus que nós precisássemos das reencarnações, porque nós temos tarefas na criação
Mas nós temos tarefas também na criação nos mundos espirituais. Mas quis ainda a vontade de Deus que tudo se encadeasse, tanto no plano da matéria densa, quanto nos planos espirituais. De modo que, na medida em que exercitamos as nossas tarefas na obra da criação, nós evoluímos. E aí a gente vai perceber a grandiosidade do Pai. É até difícil de imaginar que as nossas pequenas tarefas, como os profissionais pequenos que somos, ou como as pessoas que somos, que quanto mais trabalhemos nas nossas pequenas tarefas, remetendo-nos sempre a Jesus e às lições de amorosidade que Ele trouxe, nós estamos melhorando-nos, caminhando para a nossa evolução. Kardec faz um pequeno comentário ainda nessa lição. Ele diz assim: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. É o que eu falei agora há pouco da força de atração do Pai em relação a nós outros. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Em seguida, Kardec vai perguntar na questão 133. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Nós vimos a semana passada, justamente quando estávamos estudando a escala espírita, que existem espíritos que desde o seu início fazem melhores escolhas, escolhem trilhar o caminho do bem. E aqueles espíritos mais teimosos, mais omissos, mais rebeldes, retardatários, que levam mais tempo, porque acabam optando muitas vezes fazendo más escolhas. Então, diante desse entendimento, nós estudamos sobre isso semana passada na escala espírita. Kardec pergunta, mas então, mesmo aqueles que escolhem o caminho do bem desde o início, mesmo eles, eles ainda têm que enfrentar o processo das reencarnações? E aí respondem os espíritos: todos são criados simples e ignorantes, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns, sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Nós já falamos sobre isso, sobre a meritocracia. Então, por mais que nós façamos boas escolhas, nós precisamos das experiências. No plano denso, nos planos espirituais, todos eles, para que ocorra a nossa maturação. É mais ou menos como dizer assim: eu posso ser um excelente estudante e tenho uma facilidade enorme para aprender. Aprendo tudo que coloca na minha mão, mas eu vou ter que, digamos assim, pôr à prova o meu conhecimento. Eu preciso viver, onde as experiências vão me chamar a demonstrar de maneira definitiva que eu não sei somente pelo intelecto, mas eu sou na minha estrutura total como espírito. A grande dificuldade nossa é justamente fazer a conciliação do coração e do intelecto. É isso que nós buscamos. Hoje nós estamos vendo uma humanidade muito avançada intelectualmente. Eu, por exemplo, que gosto muito de ciência, gosto muito de tecnologia, não sei fazer nada, mas eu gosto, eu fico admirada daquilo que o homem já criou no campo da informática, da engenharia. Eu acho magnífico. E aí eu percebo que enquanto o homem avançou tanto nestes quesitos, quanto ainda nos falta avançar.
campo da solidariedade, da compaixão, do respeito, do acolhimento, do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amanhã a gente está de volta. Vamos dar continuidade da questão 133A em diante. Vejo vocês amanhã às 7 horas. Um abraço.